seja muito bem-vindo ao programa Direto do Plenário. Estamos mais uma vez aqui no Parlamento Osasquense, com mais uma personalidade importante. E dessa vez, nós estamos ainda no mês da consciência negra, nós tivemos um feriado, e evidentemente que é assunto aqui no Parlamento Osasquense, que é democrático, é um parlamento que abre as portas para discussões, seja de audiências públicas, seja inclusive de projetos de lei. Isso é muito importante a gente trazer esse tema. No meu plano aberto, você já viu meu convidado. Ele tem experiência nesse assunto, é presidente do Afro. Daqui a pouco ele vai se apresentar, mas antes de falar sobre o meu convidado, eu queria te fazer um convite especial. Você que está assistindo pelo YouTube, você pode se inscrever no nosso canal. É muito fácil. Você vai se inscrever e lá tem um sininho para você ativar as notificações para receber todo o nosso conteúdo. Nós temos o Jornal Câmara Notícias, o Acontece Osasco, nós temos as nossas sessões que acontecem ao vivo, né, as sessões ordinárias, extraordinárias, as audiências públicas. Enfim, nós temos um material robusto, repleto de informações relevantes que ajudam no desenvolvimento da nossa querida cidade de Osasco. E, obviamente, que nós gostaríamos de contar com você que está pelo Facebook também. O Facebook é uma outra plataforma digital que nós temos. Você pode entrar lá, escrever TV Câmara Osasco e você vai ter a oportunidade de também acessar o mesmo conteúdo que tem no YouTube. Então, faça parte dessa corrente do bem, essa corrente que transmite credibilidade, reciprocidade e confiança. Bom, vamos lá. Abrindo agora o plano aberto, meu convidado já está aqui a posto, doutor Alfeu, que vai falar um pouquinho sobre as lutas, as conquistas, os desafios. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, nós temos essa discriminação enraizada em alguns setores. A nível mundial, então, nem se fala, né? Nós tivemos fatos recentes envolvendo brasileiros que sofreram discriminação racial. Não deveríamos estar falando sobre isso, né? Mas, infelizmente, a gente tem que tocar nesse assunto. Temos que tocar na ferida para que a gente consiga conscientizar algumas pessoas, né, que, infelizmente, até por uma questão cultural, ainda tem essa questão da discriminação. Doutor Alfeu, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. E eu tenho certeza que hoje o nosso bate-papo ele vai ter muita relevância, vai ser muito produtivo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Roberto. É com muita alegria que eu venho aqui bater um papo com você e esclarecer as possíveis dúvidas que possa ter das pessoas que estão assistindo a TV Câmara neste momento. Doutor Alfeu, a gente sabe que no Brasil existe... as pessoas gostam de denominar, né, raça negra, orientais, asiáticos, brancos. Nós somos miscigenados. O Brasil é um país miscigenado, como os Estados Unidos também é. Mas a nossa origem é africana. O nosso DNA ele vem nas raízes, né, do povo africano que ajudou a construir o nosso país. E, lamentavelmente, é muito pouco falado sobre isso, até nas escolas. Para a gente ter a consciência de entender de onde nós viemos, né, de onde nós surgimos. Eu, por exemplo, a minha família, apesar de estar branquinho, o meu avô é negro, é caboclo. Os meus avós, por parte de mãe, são índios. Então, e da parte do meu pai, portugueses e espanhóis. Então, é essa mistura. Então, e é assim a essência do povo brasileiro. Eu queria entrar diretamente ao assunto e perguntar qual foi a motivação, né, como presidente do Afrone, qual foi a motivação de criar uma instituição, um departamento importante para discutir exatamente esses temas complexos. É difícil falar sobre isso, mas é importante a gente trazer à tona. A motivação foi a discriminação que ocorre a nível nacional. Alguém te inspirou, viveu isso na pele. Fala das influências e como é que está esse projeto hoje aqui no município de Osasco. Legal. Antes de tudo, Roberto, me permita me apresentar. Sim. Meu nome é Alfeu, eu sou advogado, tenho pós-graduação em Direito do Trabalho e Processual, também tenho pós-graduação em Direito Desportivo, sou formado também em Rádio, Locução e Produção, que foi uma das minhas formações também. Uhum. E o que motivou, na verdade, foi injustiças que a gente observa e que a gente vê e não concorda, né? Porque é muito difícil você ver uma pessoa sendo discriminada, sendo tratada diferente pelo seu tom de pele. E, desde criança, eu sempre gostei do assunto, né? De ler sobre o assunto, sempre li sobre Martin Luther King, sobre Zumbi dos Palmares. Sempre gostei de trabalhar com o povo, com gente. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil no ensino médio.
fui presidente do centro acadêmico da faculdade onde eu estudei, Faculdade de Direito Unifiel. Então, eu sempre me interessei em trabalhar com o povo. E injustiça sempre foi uma coisa que me incomodou. Isso foi o que motivou a gente criar a AfroUni. Eu também sou membro da Educafro, Educação para Afrodescendentes e Carentes, uma entidade que luta também no combate ao racismo e concede bolsa de estudos para pessoas que não têm uma boa condição financeira. E, então, resumindo aí a tua pergunta, respondendo, o que me inspirou a entrar nessa luta foi a injustiça. Muito bom. Doutor Alfeu Silva de Oliveira, acho que nós temos algum grau de parentesco. Também tem Oliveira no meu nome, né? Roberto Carlos de Jesus Oliveira. Pode ser. Afinal de contas, os Oliveiras vêm da origem portuguesa também, não é verdade? Sim. Então, justamente por conta dessa miscigenação, dessas influências de outros povos, né? Nós tivemos uma imigração muito grande na Segunda Guerra Mundial, onde Osasco, inclusive, né, passou por isso. Nós estamos aqui, colônia japonesa, italiana, os armênios. Se eu esquecer de mais alguém, o senhor me corrige, mas tem mais, eu sei que tem mais. Sim. Que fazem parte da construção de uma cidade. E, obviamente, eu creio que as pessoas que nos acompanham agora pela TV Câmara Osasco, pelo Direto do Plenário, eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar exatamente com esse tema. Nós vivemos num país onde nós não temos essa representatividade, inclusive, nos parlamentos. É verdade? A gente tem uma quantidade muito pequena de pessoas, negros, vamos falar assim, acho que a gente tem que falar o português na sua concepção. E o senhor acha que isso ainda é um tabu, é um desafio? O que falta fazer com que as pessoas tenham esse entendimento? Assim como faltam mulheres também no parlamento, não é verdade? Tanto no legislativo como no executivo. Se você pegar a nossa região aqui, acho que todos os prefeitos, tenho certeza, todos os prefeitos homens. Uma candidata saiu, que foi a nossa querida Camila Godoy, foi corajosa, hoje virou deputada estadual, né? Mas foi a única, os demais todos homens. Então, assim como tem também poucos negros ocupando cargos relevantes, as mulheres também. Por que isso acontece? É discriminação ou ainda é um olhar um pouco descrente daqueles que se sentem ainda, inclusive, excluídos? O senhor tem uma formação aqui de várias formações, né? Tem experiência, já vivenciou. Qual é a dificuldade de ter essa representatividade, na sua opinião? O racismo no geral, né? Infelizmente, o Brasil é um país racista, não é? E o racismo ele se manifesta de várias maneiras, né? E na política também, porque a política é um segmento da sociedade, então não tem por que não existir isso também. Falta muita conscientização para o povo, para a população, de saber quem é, saber de onde veio. Muitas vezes a gente precisa levar essa conscientização, principalmente para as periferias. E, nesse ponto, eu quero também parabenizar a CEPIR, Roberto. Sim. A CEPIR é a Secretaria Executiva de Políticas e Promoção de Igualdade Racial da Prefeitura de Osasco. Tá? E ali a gente tem feito algumas ações dentro do poder público, nas escolas, para levar essa conscientização para as crianças, porque é o futuro de amanhã. Se você não preparar a criança hoje, amanhã ela vai ficar também sem destino. E a falta de representatividade é isso, a falta de consciência. É o racismo estrutural que existe no nosso país, infelizmente, de levar políticas públicas para quem precisa, para que eles se identifiquem. Um exemplo disso é a Lei 10.639, que foi criada em 2003. Essa lei ela exige a história da África na rede de educação. Isso é primordial para as crianças saberem de onde ela veio. Porque não é ensinado a história da Europa, por que não ensinar também a história da África? Do maior país afrodescendente fora do continente africano. Porque você mesmo disse que na sua árvore genealógica tem pessoas negras, né? Então, você tem que saber de onde você veio. Uma pessoa que não sabe de onde vai, ela não sabe para onde ela vem. De onde ela veio, ela não sabe para onde ela vai, corrigindo. Então, isso é muito importante, né? Você saber
as tuas raízes. E as raízes é a base de tudo. É a coluna. É como se fosse a coluna de uma casa, né, que sustenta a casa. E a conscientização é a coluna, é o fundamento, para, a partir dali, você ter orgulho de onde você veio e o que você é. A questão estrutural ela é muito importante, a estrutura de base, a estrutura da família, ela é fundamental no que o senhor acabou de mensurar. Na sua família em especial, o senhor tem 11 irmãos aqui, você colocou aqui, é uma família grande, uma família representativa. Eu diria, perdoa-me cortar, poderia até ser 12, mas não quis colocar, porque 12 é uma sobrinha minha que minha mãe criou também, mas biológica mesmo, irmãos mesmo, são 11. Né? Tem essa sobrinha minha que foi criada com a gente, que seria 12, mas irmãos são 11. Os seus pais, eles introduziram isso na sua formação? Eles falaram essa questão do racismo? Olha, filho, cuidado na escola, a gente vai sofrer esse tipo de situação. Houve um preparo assim da parte da família para receber uma série de informações? Porque eu imagino, lá um pouquinho mais para trás, onde não tinha exatamente o que nós temos hoje, nós temos políticas públicas que é voltadas para isso, mas há cerca de 50 anos atrás não tinha nada disso. Então, era um sofrimento absurdo. Até eu já entrevistei aqui mulheres que falaram sobre a questão do cabelo, né, de se aceitar como mulher, da origem, o cabelo crespo. E as meninas sofriam demais, os meninos também. Mas na sua formação, na sua estrutura de base da sua família, os seus pais te prepararam para toda essa situação? Ou a vida veio aos poucos, você foi enfrentando de acordo com os relacionamentos, até para ter essa formação aqui maravilhosa que o senhor tem de currículo, para poder se preparar também para o mercado e também para a sociedade? Sim. Roberto, a minha mãe conversava comigo a respeito. Ela sempre falou sobre isso, né? E eu tenho orgulho por isso. Né? Eu sou fruto de um relacionamento interracial, né? O meu pai é negro, mas minha mãe ela sempre falou sobre isso comigo, porque ela tem essa consciência, né? Ela falava porque ela dizia assim, filho, eu como mulher branca, eu não passo o que você e o seu pai passou. Então, o próprio sistema já estava do lado dela implicitamente, né? Então, ela sempre incentivava a gente procurar saber na nossa origem, sempre nos preparava para o que a gente pudesse encontrar na rua, e nisso nós fomos privilegiados. É importante o que citar exatamente isso, porque a gente tem que falar de acordo com o que a sociedade pensa. Eu convivi com pessoas das mais diferentes etnias, já tive a oportunidade de viajar, e eu sei o quanto isso é presencial e é real. Infelizmente, é triste, mas acontece. Então, as famílias que não têm essa estrutura de base, de informação, sofrem mais. Infelizmente, é uma realidade. Hoje nós observamos, inclusive, eu falei sobre o mercado de trabalho, a gente fala também sobre a questão da inserção na questão educacional. Tem as cotas, né, que foram destinadas justamente por conta disso que acontece. Desde do dia da consciência até hoje, o que o senhor acha que evoluiu? O que pode ser melhorado? Para a gente avançar mais sobre isso, não ficar aqui... Eu queria, de verdade, num dia estar discutindo os avanços definitivos. Olha, no Brasil não tem mais nada disso. A gente aceita, né, de fato, mas, infelizmente, isso não é uma realidade. Não é verdade? Então, o que avançou de lá para cá, desde o dia que foi implementado o Dia da Consciência até hoje? Quais foram os frutos que colheram e os desafios daqui para frente também? O Dia da Consciência Negra foi recente, né, que foi estabelecido a nível federal. Né? Agora, a nível municipal, foi primeiro aqui em Osasco, agora está no país inteiro. Né? Mas a cota, Roberto, ela teve uma grande importância para a população afrodescendente brasileira. Né? Eu digo afrodescendente porque você é um afrodescendente. Tem dúvida nenhuma. E quando fala negro, às vezes não é somente a cor da pele ser escura. Porque eu vou falar para você, a África tem 54 países. Uns países têm a pele mais escura, outros mais clara, mas todos são negros. Exatamente. Você vê uma pessoa que provém de um país chamado Sudão, a pele dele é mais clara. Quando você vê a origem de outros países, às vezes... Perdão, Sudão é mais escura, de outros países, às vezes, é mais clara.
mas todos são negros. Você falando do continente europeu, às vezes o escandinavo ele tem a pele mais clara do que um português, do que um espanhol, mas todos eles são o quê? Brancos. Então, afrodescendente, eu falo por conta disso, porque às vezes existem afrodescendentes negros mais claros, negros mais escuros, mas todos são negros. E a cota, ela foi importante porque ela trouxe uma quantidade de pessoas que queria uma oportunidade e essa oportunidade não era concedida a ela. Essa diferença, esse abismo que existe, Roberto, entre brancos e negros, ela não surgiu o ano passado, 10 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos atrás. Isso é fruto de alguns séculos, desde a época da escravidão. E, naquela época, foi negado para a população negra estudar, foi negado para a população negra ter propriedade, ser proprietário de terras. Então, foi negado isso para a gente. Não que nós não quiséssemos. E nós, durante quase 400 anos, nós fomos a riqueza do país. Porque, naquela época, não existia empresas siderúrgicas. Nada o PIB disso. do país eram os escravizados. Exatamente. Então, você imagina, trabalhando quase 400 anos de graça, sendo escravizados, sem direito, transformado em coisa, chicoteado, vamos falar o português correto também, como você falou, Isso mesmo. sem maquiagem, acontecendo estupros, violações com as mulheres. Esse povo, quando ele foi, entre aspas, libertos, eles foram jogados na rua, essa população inteira, sem casa, sem educação, sem comida, sem nada. Não teve nenhuma indenização. Depois, com o tempo, com o fim da escravidão, é importante pontuar isso, houve uma política do Estado brasileiro para branquear a população do Brasil. E, nisso, foram trazidos muitos imigrantes europeus. Muitos. E alguns imigrantes, pasmem, até receberam terras do Estado brasileiro. E muitas vindas de europeus que vieram para o Brasil também eram patrocinados pelo governo brasileiro. Que situação. Então, você teve uma população aqui trabalhando por quase 400 anos em regime de escravidão, e, quando acabou a falsa escravidão, não foi lhe dado nada em troca. A população que foi trazida, ela foi distribuída para algumas regiões do Brasil. E eu gosto de ler muito e pesquisar, Roberto, e a gente encontra documentos do Estado brasileiro no qual havia a relação de imigrantes que vinham para cá, europeus, no qual o governo dizia que o governo brasileiro é responsável pela vinda, né? Era uma coisa mais estruturada. E, para essa população negra, não foi feito isso, não teve nenhum tipo de indenização. Quando a gente fala em cotas hoje, a gente não está falando em esmola. Nós estamos dizendo sobre um mínimo, do mínimo, de uma reparação, que ela representa 0,00000% do que tudo que fizeram contra a população negra do Brasil, especificamente, porque nós estamos falando disso. E a cota é para isso, é um tipo de reparação, porque foi negado isso para a gente. Não tem como você colocar um ao lado do outro, um Fusquinha de uma Ferrari, e exigir que os dois cheguem juntos ao mesmo destino. Rui Barbosa tem uma frase que diz, né? É uma frase bastante famosa, né? Que tem que tratar os desiguais na proporção da sua desigualdade.
Então, você tem que dar uma oportunidade para quem já saiu atrás, para ver se ele consegue, pelo menos, equiparar. E a cota, ela colocou muita gente afrodescendente no banco das universidades federais no Brasil. E é uma vitória do movimento negro brasileiro. Muito bom. Estamos recebendo aqui o doutor Alfeu, que também tem Oliveira no sobrenome, e estamos tendo uma aula aqui de um pouco de conhecimento sobre a história da população brasileira na essência, né? Porque nós somos todos brasileiros, apesar de miscigenados, mas temos raízes com algumas descendências, como ele falou, o nosso professor aqui mesmo disse. Infelizmente, isso não é contado nas histórias, né, nas escolas, e essa falta de conhecimento leva a uma série de situações, que, inclusive, é deparado com o que nós vivenciamos hoje. Como é que o senhor enxerga o racismo, saindo um pouco do Brasil, a nível mais mundial? A gente sabe que a África ainda continua sendo um continente explorado, foi devastado, a gente sabe disso. Filmes contam isso, né? Levaram as riquezas de lá, até o tal de Diamante de Sangue, não é isso? A de Leonardo DiCaprio, que mostra um pouquinho sobre como a África foi explorada, e o que sobrou para aquela população hoje é exatamente o que nós vivenciamos dos rios da vida aí, do Facebook, do Instagram, que é crianças ainda, né, à margem do nível da pobreza, passando fome, e eu vejo muita ganância, né? A gente vê falar de bilhões aí de arrecadação e nada é feito com aquele continente que continua sendo explorado. Como é que o senhor analisa essa situação que a gente vivencia até hoje? Passaram-se muitos e muitos anos, mas a África continua ainda no mesmo estágio, infelizmente, apesar de ter algumas ajudas humanitárias, até questão religiosa, mas a gente vem introduzindo ali as guerrilhas, né, os grupos extremistas, que acabam escravizando também essas pessoas, e é um sofrimento absurdo. Quando eu vejo uma imagem de uma criança naquele estágio, é de partir o coração, a gente se sente assim, dá vontade de sair daqui do Brasil e ir para lá voando rápido, e a gente resgatar aquele povo, porque a impressão que dá é essa, que eles estão sendo torturados mesmo, e infelizmente é uma ganância muito grande, né, doutor? Sim, infelizmente, isso acontece, né? O continente africano é um continente rico, né, cheio de recursos minerais, mas, infelizmente, muitos países colonialistas, né, se aproveitam disso somente para levar as riquezas e não levar infraestrutura. O continente africano precisa de infraestrutura, precisa que leve para lá conhecimento tecnológico, para que eles possam criarem as suas próprias riquezas e possam se desenvolverem. Mas precisam disso, de investimento. Isso que o continente africano precisa. Porque muitas pessoas se aproveitam disso, né? Se aproveitam das riquezas, né, para... Até hoje, infelizmente. Muitos são independentes, vamos dizer assim, mas está preso financeiramente. Eu citei o caso do Vírio Júnior, mas a gente tem outras situações obscuras que não são reveladas. Ele é uma pessoa famosa, sofre o racismo ao vivo, né, durante uma partida de futebol. Olha que absurdo, né? E eles não fazem questão nenhuma. Mas na América do Sul também, você vê, inclusive no Uruguai, na Argentina, times brasileiros foram jogar lá e sofreram essa discriminação, imitando macaco, aqueles gestos horríveis que a gente viu. Inclusive, o Atlético Mineiro passou por isso, o Corinthians passou por isso. Aqui na América do Sul, né, na nossa área, continua ainda introduzido, né, doutor? É um absurdo o que está acontecendo. E a Conmebol, que é a instituição que é responsável pelo futebol sul-americano, a gente não vê nenhuma iniciativa, nada, nem punição, né, no bane, tem que banir esses torcedores do estádio. Então a gente percebe que ainda estamos engateando nesse sentido. Infelizmente, é o que o senhor falou, está introduzido e continua sendo uma ferida ainda que está exposta e que nos deixa cada vez mais revoltados. Por isso que a gente tem que bater na mesma tecla, a representatividade é fundamental nos parlamentos. E o senhor consegue ver a curto prazo uma mudança de pensamento nas Américas aqui, por exemplo? A nossa missão é cobrar, Roberto. A gente tem que cobrar. No meio do esporte, cobrar, por exemplo, aqui a nível nacional, o STJD, a nível estadual, o TJD, que é o Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo, para que
cantos, gritos homofóbicos, cantos racistas, não seja normalizado. Porque muitas vezes a pessoa que professa ou fala alguma coisa pesada sobre o seu igual, ser humano. Mas o racista, ele pensa que ele é superior. Exatamente, é isso mesmo. E qual é o pensamento do racista? Ele acha que pelo fato da pessoa ser negra, ou pelo fato da pessoa ser homossexual, a pessoa tem menos direito do que ele. E ele quer sempre transformar o outro numa coisa. Sabe por quê, Roberto? Porque coisa não tem direito. Coisa você chuta, você pisa, você joga no lixo. Então, o racista, o criminoso racista, ele sempre vai querer tirar o quê? A tua humanidade. Porque a partir do momento que ele tira a tua humanidade, você se transforma numa coisa. E coisa não tem direitos. Então, a gente tem que cobrar, a Conmebol tem que cobrar isso de uma forma mais veemente, de uma maneira mais rigorosa. O Brasil, nós temos algumas leis, sim, que racismo é crime, é inafiançável. Agora, nós temos que cobrar para que seja realmente praticado e a lei seja aplicada nas delegacias, com os operadores de direito, sim. Eu como advogado, nós temos que cobrar, porque nós não podemos, Roberto, de maneira alguma, normalizar o crime de racismo. Nós não podemos normalizar que uma pessoa chame a outra de lixo pelo fato da pessoa ser diferente dela. E a pessoa que faz isso, ela tem que ser penalizada, porque a pena ela é também pedagógica. Ela serve para quê, Roberto? Para que outra pessoa não faça a mesma coisa. Ela viu, olha, o fulano foi punido, então eu já tenho que tomar cuidado. E conscientizar também essa pessoa, para que ela não volte a repetir um crime tão horrendo, que é o crime do racismo, que matou tantas pessoas, que mata ainda hoje e continua separando o povo brasileiro, o povo que construiu esse país. É o que citar o futebol, porque é um exemplo emblemático do que a gente vivenciou recentemente. Porém, o maior jogador de todos os tempos, né, foi negro, né? O nosso querido Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Mas o pior racismo é aquele obscuro, aquele que não é declarado, que a pessoa sofre calada. Isso a gente observa ainda no ambiente de trabalho, a gente observa nas escolas, a gente observa no viver diário. Acho que esse é o pior, né, doutor? Eu costumo dizer o seguinte, Roberto, que o mundo ideal seria que não houvesse racismo. Porém, já que existe racismo no Brasil, então é de extrema importância nós sabermos quem são eles, quem são os racistas. Por quê? Como que você vai lutar contra uma coisa que você não enxerga, que é invisível? Eu não gostaria que houvesse racismo, claro que não. Mas já que existe, é muito interessante nós sabermos quem são eles, um a um, para a gente nos defender e exigir que seja aplicado a lei, porque racismo mata. E Deus nos criou iguais, seres humanos iguais. Porque uma coisa que é engraçada, Roberto, enquanto uma certa quantidade da população está usufruindo dos benefícios que a vida concede, os privilégios que o mundo concede, uma parte da população está lutando para ser reconhecida como ser humano, para não ser morta. Isso é complicado, meu irmão. É verdade, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Infelizmente, é uma realidade latente que a gente observa acontecer o tempo inteiro. E já que o senhor citou o nosso Criador, você já pensou que se só existisse cachorros, não tivesse os gatos, não tivesse... Né, porque tem um grupo dos felinos e os grupos dos caninos. Você vê a natureza, a diversidade, né, tanto dos insetos, enfim, das flores. O nosso Deus, ele é um Deus criador. E o fato de ter uma cor diferente não quer dizer que a gente é diferente um do outro, muito pelo contrário, somos todos iguais. E a beleza está exatamente nisso, no diferente, não é verdade? Então, se nós fôssemos todos iguais na face, né, não teria graça esse mundo. Então, o gostoso e o plausível é você ver o diferente.
Se fosse todo mundo igual, se a gente comesse arroz e feijão todo dia, ninguém aguentaria. Aí você vai ver, nós temos uma variedade dos alimentos para aguçar o nosso paladar. Então, o nosso Deus é um Deus criativo. E essa diversidade ela é pertinente. Agora, infelizmente, há grupos que se acham superiores aos outros, o que é lamentável. E isso não pode existir em hipótese alguma. Não é verdade? Olha, por incrível que pareça, o nosso tempo esgotou. Passou muito rápido, produção. Me ajuda aí, pô. Esse programa tem que durar mais tempo. Está muito rápido. O bate-papo está muito descontraído, está gostoso. A gente, por mim, eu falaria aqui 2 horas sobre o tema, mas, infelizmente, a gente tem um horário a cumprir. Eu gostaria que o senhor aproveitasse esse momento e falasse com o nosso público, né, a TV Câmara Osasco, o pessoal que vai assistir nas suas mídias sociais também, que te seguem, nesse momento de participar de um parlamento que abre as portas para todas as etnias. Aqui é um parlamento democrático, e eu não tenho dúvida que na próxima legislatura todos os departamentos serão devidamente representados, porque nós temos aqui a laicidade sendo representada, graças ao nosso bom Deus, e de pessoas que estão comprometidas com a nossa cidade de Osasco. Muito obrigado pelo senhor ter vindo aqui e nos ter emprestado um pouquinho do seu conhecimento. Legal, Roberto. Eu que agradeço, cara, porque essa iniciativa aqui da TV Câmara é bom porque chega onde tem que chegar, que é a população, que tem que ser o interesse público em primeiro lugar, que é a população de Osasco, aqui onde nós estamos falando originalmente, né? Então, só tenho que agradecer à TV Câmara, aproveitar e dizer que a AfroUni é uma entidade de combate ao racismo, educação, porque nós concedemos bolsa de estudos para a população que não tem condição financeiramente, em parceria com a Educafro, do Feri Davi, que também eu sou membro da Educafro. Nós trabalhamos também, a AfroUni trabalha com a geração de renda, gerar renda para as mães solteiras. Isso a gente vê como primordial. E eu quero dizer, se você quiser conhecer mais também, você pode ir nas nossas redes sociais, né? No Instagram, AfroUni Osasco, e também no Facebook, estamos lá. Se tiver algum problema sobre racismo, combate ao racismo, querer entrar na Educafro, ter uma oportunidade de ganhar uma bolsa de estudo, porque, comprovadamente, a educação é a única maneira que você tem de fazer uma mobilidade social. E nós nos preocupamos muito com isso. Tá? E também a CEPIR, porque hoje eu estou como gerente de acesso à justiça da CEPIR, Osasco, né, que é a Secretaria Executiva de Políticas de Promoções de Igualdade Racial aqui no município de Osasco. Você pode também procurar a CEPIR nas redes sociais, que estaremos prontos, Roberto, para apoiá-los e lutarmos juntos, um ao lado do outro, contra o racismo e para que a nossa população cresça cada vez mais em um só objetivo: viver em igualdade conforme Deus nos ensinou. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado. Não querendo encerrar, tem uma sede, a AfroUni, está aqui mesmo na região central, ou ela está acoplada a sede física? É isso. Sede física, hoje nós estamos mudando. Nós estamos colocando um espaço específico para funcionar. Vai ser aqui na região central mesmo? Não. Nós estamos querendo ir para a periferia, que é onde as pessoas precisam ouvir. Porque muitas vezes tem serviços que a gente oferece que a pessoa não tem dinheiro nem para vir aqui para o centro de Osasco. O dinheiro que ela gasta de ônibus aqui para o centro de Osasco, ela poderia comprar algum alimento para a família dela, por incrível que pareça. Então, essas políticas públicas nós temos que levar onde a população financeiramente pobre está, que é a periferia de Osasco, que tem necessidade financeira. Excelente ideia, gostei, viu? Então, o pessoal da periferia, o pessoal da nossos extremos aí da norte, da sul, vai ter aí uma sede da AfroUni para poder atender. Isso é muito bom e muito pertinente. Eu queria me agradecer também a Simone Carvalho, a nossa pauteira. A Simone é uma grande parceira, né? Me ajuda bastante nas pautas. E mandar um abraço para a Deise também, que esteve aqui, né, a secretária. A gente fez uma matéria falando sobre o Dia da Consciência Negra. Nós tivemos aqui uma audiência pública. Então, foi muito bacana a gente poder falar sobre esse assunto. Então, um grande beijo à Simone, a toda a equipe da CEPIR que estiveram aqui na Câmara e os que não estiveram também. Que Deus abençoe a vida de vocês. Mas vamos lá, não acabou ainda. Perdão, então mandar um abraço aí para a secretária Deise também. Isso. Mandar um abraço para o nosso prefeito Rogério Lins. E a próxima gestão do Gerson Pessoa, que vai dar continuidade a esse legado vitorioso que nós temos na cidade de Osasco.
Isso aí, perfeito. Agora sim, agora concluímos. Muito obrigado. Curta a nossa fanpage lá no Facebook, TV Câmara Osasco. No YouTube é a mesma coisa, TV Câmara Osasco. Se inscreva lá no nosso canal, ative as notificações e a nossa página lá no Instagram, Câmara Osasco, onde a Gabi capta os bastidores aqui e publica lá para a gente estar informado de tudo que acontece no legislativo mais movimentado do Brasil. Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima. Tchau.